Olá! Hoje vou contar para você a história de Sara, uma mulher que acordava em lugares aleatórios sem saber como chegou lá. Você está no canal Mistério e Histórias Obscuras. Inscreva-se e ative o sininho para receber atualizações sobre novos vídeos. Fique até o final e se surpreenda com essa história intrigante. Imagine acordar no meio de um estacionamento vazio às 3 da manhã. Sem sapatos, sem celular, sem nenhuma lembrança de como você chegou ali. Agora, imagine que isso acontece de novo, e de novo, e cada vez em um lugar mais estranho. Essa é a história real de uma mulher que viveu esse pesadelo por meses, até descobrir algo que ninguém deveria descobrir sobre as pessoas em quem mais confiava. Em 2019, uma mulher de 32 anos, chamada Sara, começou a viver uma experiência que parecia saída de um filme de terror. Ela morava em uma cidade pequena no interior dos Estados Unidos. Trabalhava como professora, tinha uma vida normal. Casada há 5 anos, morava com o marido em uma casa que ficava perto da casa dos pais dela. Tudo parecia completamente comum. Até que uma noite, tudo mudou. Sara tinha acabado de jantar com a família. Foi dormir cedo, porque tinha que acordar para trabalhar no dia seguinte. A última coisa que ela lembra é de deitar na cama ao lado do marido, fechar os olhos e sentir aquele sono pesado chegando. Mas quando ela acordou, não estava mais na cama dela. Estava sentada no banco de trás do próprio carro. O carro estava parado em um posto de gasolina abandonado a 15 quilômetros de casa. Era 4 da manhã. Ela estava usando o pijama, descalça, e não tinha absolutamente nenhuma ideia de como tinha chegado ali. Sara entrou em pânico. Ela não tinha as chaves do carro, não tinha o celular, estava sozinha em um lugar estranho, no meio da madrugada. Ela saiu do carro e começou a caminhar pela estrada até conseguir pedir ajuda em uma casa. A pessoa ligou para o marido dela, que foi buscá-la completamente confuso e preocupado. Quando chegaram em casa, o marido contou que tinha acordado de manhã e percebeu que ela não estava na cama. Achou que ela tinha saído cedo para o trabalho, mas quando viu que o carro ainda estava na garagem, começou a procurar por ela pela casa. Não encontrou. Foi quando recebeu a ligação dizendo que ela estava pedindo ajuda a quilômetros de distância. Sara não conseguia explicar nada. Ela não lembrava de ter levantado da cama. Não lembrava de ter saído de casa. Não lembrava de ter entrado no carro. A última memória dela era estar deitada, pronta para dormir, e a próxima era acordar naquele posto abandonado. Ela foi ao médico no mesmo dia. Fizeram exames. Exame de sangue para ver se tinha alguma droga no sistema dela, tomografia, ressonância magnética, tudo para tentar entender o que tinha acontecido. Os resultados? Completamente normais. Não tinha nada de errado com ela. Nenhuma substância estranha no sangue. Nenhum problema neurológico. Os médicos disseram que talvez tivesse sido um episódio isolado de sonambulismo severo, algo raro, mas possível. Recomendaram que ela trancasse a porta do quarto à noite e escondesse as chaves do carro. Sara tentou se acalmar, tentou acreditar que tinha sido algo pontual, mas no fundo ela estava apavorada. E tinha razão para estar. 2 semanas depois, aconteceu de novo. Sara foi dormir normalmente. Dessa vez tomou o cuidado de trancar a porta do quarto por dentro. Colocou as chaves do carro em uma gaveta no andar de baixo. Fez tudo certinho. Mas quando acordou, estava em outro lugar. Desta vez, dentro de uma igreja pequena que ficava perto do bairro dela. Estava sentada em um dos bancos, ainda de pijama, com os pés sujos de terra. A porta da igreja estava destrancada. Não havia ninguém por perto. Eram 5:30 da manhã. Sara estava confusa e com medo. Ela saiu da igreja e caminhou até em casa. Quando chegou, o marido estava desesperado. Ele tinha acordado, viu que ela não estava no quarto e percebeu que a porta que ela tinha trancado estava aberta. As chaves do carro continuavam na gaveta. Ele não entendia como ela tinha saído. Foi aí que a situação começou a ficar realmente estranha. Porque Sara percebeu algo. Quando voltou para casa naquele dia, ela reparou que havia sujeira embaixo das unhas dela, como se ela tivesse cavado algo, e as roupas dela tinham um cheiro estranho.
um cheiro químico que ela não conseguia identificar. Ela voltou ao médico. Dessa vez foi encaminhada para um neurologista especializado em distúrbios do sono. O médico pediu uma polissonografia, que é aquele exame onde você dorme no hospital conectado a vários aparelhos que monitoram sua atividade cerebral. Sara passou uma noite lá. Os resultados mostraram que ela não tinha nenhum distúrbio do sono. Nada de sonambulismo, nada de terror noturno, nada. O médico estava confuso. Sugeriu que talvez fosse algo psicológico. Estresse pós-traumático, dissociação, algo assim. Encaminhou ela para um psiquiatra. Sara começou a fazer terapia, mas no fundo ela sabia que não estava inventando nada. Isso estava acontecendo de verdade. E aconteceu mais vezes. Na terceira vez, ela acordou dentro do porão da casa dos pais dela. Estava deitada no chão frio, ao lado de várias caixas velhas. Eram 2 da manhã. Ela não tinha ideia de como tinha entrado lá. A casa dos pais dela ficava a 2 ruas de distância. A porta da frente estava trancada, mas ela estava lá dentro. Na quarta vez, acordou dentro de um carro que não era dela. Um carro estacionado em frente a uma casa desconhecida. Ela saiu correndo, com medo de que alguém pensasse que ela estava tentando roubar o veículo. Na quinta vez, acordou em um parque infantil, sentado em um balanço, às 4 da manhã. Sara estava começando a perder a cabeça. Ela não conseguia mais dormir direito. Tinha medo de adormecer e acordar em algum lugar perigoso. O marido também estava exausto. Ele começou a dormir com uma alarme no celular que atorava a cada 2 horas para ele verificar se ela ainda estava na cama. Os pais dela sugeriram que ela fosse morar com eles por um tempo para ver se o problema parava. Mas Sara recusou. Ela queria respostas. Foi quando ela decidiu fazer algo que mudaria tudo. Sara comprou uma câmera pequena e escondeu no quarto dela. Uma dessas câmeras de segurança que gravam direto na nuvem. Ela não contou para ninguém, nem para o marido. Ela simplesmente instalou a câmera apontando para a cama e deixou gravando a noite toda. Na primeira noite, nada aconteceu. Ela dormiu tranquila e acordou na própria cama. Na segunda noite também. Mas na terceira noite aconteceu de novo. Sara acordou em outro lugar. Dessa vez dentro da garagem da casa dela, deitada no chão do carro ao lado do carro. Quando voltou para o quarto, foi direto verificar a gravação da câmera. O que Sara viu na gravação fez o sangue dela gelar. Na gravação, ela aparece deitada na cama, dormindo tranquilamente ao lado do marido. Era 00:15. Tudo normal. Mas então, às 2:10 da manhã, a porta do quarto se abre. E não é Sara quem levanta da cama. É o marido dela. Ele levanta com cuidado, sem fazer barulho. Olha para Sara, que está completamente apagada, dormindo profundamente. Ele sai do quarto e fecha a porta. Por alguns minutos, nada acontece na gravação. Sara continua dormindo. Mas então, 8 minutos depois, a porta se abre de novo. E o marido entra carregando Sara nos braços. Ela está completamente inconsciente. Corpo mole, como se estivesse desmaiada. Ele a coloca de volta na cama com cuidado, ajeitando ela na mesma posição em que ela estava. Cobre com o cobertor e deita ao lado dela como se nada tivesse acontecido. Sara assistiu isso e não conseguiu acreditar. Ela rebobinou e assistiu de novo. E de novo. Não tinha dúvida. Era o marido dela. Ele estava tirando ela da cama enquanto ela dormia, levando ela para algum lugar e depois trazendo ela de volta. Mas por quê? E como ela estava tão inconsciente assim? Sara nunca tinha sido de sono tão pesado. Ela sempre acordava com qualquer barulho. Foi quando ela percebeu algo que deveria ter percebido antes. Nos últimos meses, desde que esses episódios começaram, o marido dela tinha começado a fazer chá para ela toda noite antes de dormir. Ele dizia que tinha lido que chá de camomila ajudava a dormir melhor e reduzir o estresse. Sara achava que era um gesto carinhoso, mas agora, olhando para trás, ela percebeu que os episódios sempre aconteciam nas noites em que ela tomava o chá. Ela sentiu um frio na espinha. Será que ele estava colocando algo no chá? Algum tipo de sedativo? Sara decidiu não confrontar o marido imediatamente. Ela precisava de mais provas.
Precisava entender o que estava acontecendo e por quê. Então, ela fez algo arriscado. Na noite seguinte, quando o marido ofereceu o chá, ela fingiu que tomou, mas na verdade ela jogou o chá na planta que tinha ao lado da cama enquanto ele não estava olhando. Depois, ela deitou e fingiu que estava dormindo. E esperou. Sarah ficou deitada, completamente imóvel, fingindo que estava em sono profundo. O coração dela estava batendo tão forte que ela tinha certeza de que o marido ia ouvir. Ela tentava respirar devagar, como se estivesse realmente dormindo. Por quase 1 hora, nada aconteceu. Ele também estava deitado ao lado dela, e ela podia sentir que ele não estava dormindo. Estava esperando. Então, por volta das 2 da manhã, ele se mexeu. Ele levantou da cama com cuidado. Sarah manteve os olhos fechados. Ela sentiu ele se inclinar sobre ela como se estivesse verificando se ela estava realmente dormindo. Ele até levantou o braço dela e deixou cair, testando se ela estava inconsciente. Sarah deixou o braço cair completamente mole, sem reagir. Ele pareceu satisfeito. O marido saiu do quarto. Sarah esperou alguns segundos e então abriu os olhos levemente. Ela conseguia ver pela fresta da porta que ele tinha acendido a luz do corredor. Ouviu passos descendo a escada. Ela levantou da cama o mais silenciosamente possível e foi até a porta do quarto. Abriu um pouco e espiou. O marido estava no andar de baixo. Ela ouviu vozes, mais de uma pessoa. O marido estava conversando com alguém. Sarah arriscou dar uma olhada. Ela espiou pela fresta da porta e viu algo que a deixou completamente chocada. O marido dela estava na garagem. E ele não estava sozinho. Os pais dela estavam lá também. Seu pai e sua mãe, dentro da garagem da casa dela, às 2 da manhã, conversando em voz baixa com o marido dela. E tinha mais. Havia uma câmera montada em um tripé, luzes de gravação, um computador aberto em cima de uma mesa. A garagem toda estava montada como um tipo de estúdio improvisado. Sarah não conseguia ouvir exatamente o que eles estavam dizendo, mas captou algumas palavras soltas. Vai funcionar dessa vez? Precisa parecer mais real. As visualizações estão caindo. Visualizações? Do que eles estavam falando? Foi quando o pai dela disse algo que Sarah ouviu claramente. Vamos tentar de novo amanhã. Precisa filmá-la em um lugar mais interessante dessa vez. O parque não teve muitas curtidas. Que tal o cemitério? O cemitério? Sarah sentiu o sangue dela ferver. Ela empurrou a porta da garagem e entrou. Os 3 viraram ao mesmo tempo, com expressões de puro pânico. O que está acontecendo aqui? Sarah gritou. Ninguém respondeu por alguns segundos. Eles se entreolharam como se estivessem decidindo o que dizer. Foi a mãe dela quem finalmente falou. Querida, você está acordada. Você não deveria estar acordada. É claro que eu estou acordada. Vocês estão me drogando, me levando para lugares aleatórios. Por quê? Expliquem agora. O marido dela deu um passo à frente, com as mãos levantadas em um gesto de calma. Sarah, você precisa se acalmar e me deixar explicar. Explicar? Explicar o quê? Que você me droga toda noite? Que vocês todos estão envolvidos nisso? Que história de visualizações e curtidas? Foi quando ela viu o computador. A tela estava aberta em uma plataforma que ela não reconheceu imediatamente. Mas quando olhou melhor, percebeu que era um site onde havia vários vídeos, e a capa de um dos vídeos era ela. Sarah, de pijama, deitada no chão de um parque infantil. Ela se aproximou do computador. Havia dezenas de vídeos, todos dela. Mulher em estado de sonambulismo encontrada em local abandonado. Mulher misteriosa aparece em igreja durante a madrugada. Caso inexplicável de sonambulismo extremo. Os vídeos tinham milhares de visualizações. Alguns tinham milhões. Vocês estão postando vídeos de mim? Vocês estão criando conteúdo usando mim? O pai dela suspirou e se sentou em uma cadeira na garagem. Ele parecia cansado. Nós não queríamos que você descobrisse assim. Descobrir o quê? Sarah, a gente está falando de muito dinheiro.
Esses vídeos, eles viralizaram. Temos patrocinadores, marcas entrando em contato, uma possível série documental na Netflix. Isso mudou a vida financeira da nossa família. Sara não acreditava no que estava ouvindo. Vocês estão me drogando, me arrastando para lugares perigosos no meio da madrugada, tudo por dinheiro, por visualizações em vídeo. A mãe dela tentou se aproximar, mas Sara deu um passo para trás. Filha, você não entende. Nós estamos com dívidas. A casa dos seus pais ia ser executada. O seu pai perdeu o emprego. Nós precisávamos de uma solução. Então, tivemos essa ideia. Não estamos te machucando. Você nunca se machucou. Nós tomamos cuidado. Cuidado? Vocês me dopam com sedativos, vocês me colocam em situações perigosas e filmam tudo como se fosse algum mistério paranormal. Vocês estão enganando milhões de pessoas. O marido dela tentou tocar no braço dela, mas Sara se afastou com nojo. Sara, eu sinto muito. Eu sei que isso parece terrível, mas... Parece terrível? Isso é terrível. Vocês três, vocês estão todos juntos nisso. Minha própria família. A pessoa com quem eu me casei, todos me traindo, me usando. Ela olhou para cada um deles. A mãe dela com lágrimas nos olhos, o pai com a cabeça baixa, o marido com uma expressão que misturava culpa e desespero. Por quanto tempo vocês planejaram fazer isso comigo? Ninguém respondeu. Respondam! Foi o marido quem finalmente falou. Nós íamos parar em breve, só mais alguns meses. Só até conseguir o suficiente para pagar as dívidas e ter uma reserva. Depois íamos contar a verdade. Íamos... Mentira. Vocês nunca iam parar. Vocês iam continuar me usando enquanto desse dinheiro. Enquanto as pessoas continuassem clicando. Sara sentiu as pernas dela fraquejarem. Ela se apoiou na parede da garagem. Tudo em que ela confiava tinha desmoronado em questão de minutos. A família dela. O casamento dela. Tudo era uma mentira construída em cima da exploração dela. Ela olhou para o computador de novo. Viu os comentários nos vídeos, milhares de pessoas especulando sobre o que estava acontecendo com ela. Teorias de conspiração. Gente dizendo que ela estava possuída. Gente dizendo que era abdução alienígena. Gente fazendo piadas. E sua própria família estava lucrando com tudo isso. Sara não disse mais nada naquela noite. Ela simplesmente subiu para o quarto, trancou a porta e ligou para a polícia. Nos dias seguintes, tudo veio à tona. A investigação policial confirmou que o marido dela tinha estado colocando um sedativo forte no chá dela todas as noites. Um medicamento que ele conseguia com o pai de Sara, que trabalhava em uma farmácia antes de perder o emprego. O sedativo era potente o suficiente para deixá-la completamente inconsciente por horas. Eles montavam os cenários com antecedência, escolhiam locais interessantes, configuravam as câmeras escondidas e então levavam Sara até lá. Depois filmavam ela acordando, confusa e desorientada. Editavam os vídeos para parecer que eram flagrantes reais de algo inexplicável. E postavam em várias plataformas. Os vídeos renderam mais de $500 mil de receita de anúncios e patrocínios ao longo de 6 meses. A família de Sara tinha contas bancárias separadas, onde depositavam todo o dinheiro. Eles realmente planejavam continuar por tempo indeterminado. O caso foi para a justiça. O marido dela, os pais dela, todos foram acusados de abuso, administração de substâncias controladas sem consentimento e fraude. O advogado deles tentou argumentar que Sara nunca tinha sido fisicamente machucada e que tudo era feito com cuidado, mas o juiz não aceitou. Eles foram condenados. O marido de Sara pegou 3 anos de prisão. Os pais dela pegaram 2 anos cada, com pena reduzida porque cooperaram com as investigações. Sara pediu o divórcio imediatamente. Cortou contato com os pais, mudou de cidade, mudou de nome. Tentou reconstruir a vida dela do zero. Ela deu algumas entrevistas depois, tentando alertar as pessoas sobre quão longe algumas famílias vão por dinheiro e fama online. Sobre como a obsessão com conteúdo viral pode levar pessoas a fazerem coisas inimagináveis, até com as pessoas que elas deveriam amar e proteger. Os vídeos dela foram todos removidos das plataformas, mas a internet nunca esquece. Até hoje, você ainda pode encontrar em sites obscuros.
Comentários de pessoas que ainda acham que era real. Teorias de conspiração dizendo que a história da família dela foi inventada para esconder a verdade real por trás dos vídeos. Sarah diz que ainda tem dificuldade para confiar em alguém. Que ainda tem pesadelo sobre acordar em lugares estranhos. Mas agora, pelo menos quando ela acorda, ela sabe que está segura. Que ninguém mais está controlando ela. Essa história serve como um lembrete sombrio de algo que muita gente prefere não pensar. Que às vezes, o perigo não vem de estranhos, vem das pessoas mais próximas. Das pessoas que deveriam cuidar de você. E que em um mundo onde conteúdo é moeda, onde visualizações valem dinheiro, algumas pessoas estão dispostas a sacrificar qualquer coisa. Até mesmo a pessoa que elas amam. Se você gosta desse tipo de histórias e tem algum caso misterioso e obscuro como esse, nos envie no e-mail que está na descrição do canal. Sua identidade será preservada. E não esqueça de deixar seu like e se inscreva no canal.